Uma das coisas que aprendi quando estava negociando foi que até mudar, não podia mudar os outros. Para Alexandre, nossa maneira de ser determina em grande parte nosso sucesso em tentar alcançar um propósito. Além disso, foi ferido pela espada, de mãos dadas, com flechas, foi ferido por uma catapulta e muitas vezes foi atingido por pedras e paus. Para Alexandre, ninguém está isento de ser ferido em uma batalha, mesmo o general mais alto está em grande risco. Oh, como afortunado o jovem Aquiles, que encontrou em Homero o arauto de sua glória. Como Aquiles, também queria Alexandre ser lembrado para sempre na história. Então não espere para sofrer nenhum dano de mim. Um rei grego não mata mensageiros. Em tempos antigos, os mensageiros das más notícias eram imediatamente executados. Este mau costume mudou durante seu reinado. As diferenças internas são sabiamente resolvidas com negociações pacíficas. Em última análise, terei que ser o árbitro entre vocês. Alexandre era um mestre da negociação, algo que muitos de nós deveríamos tentar imitar em nossas próprias vidas. De minha parte, acredito que, para os homens de espírito, não há outro objetivo ou fim de seus trabalhos do que os próprios trabalhos. Entende, Alexandre, que viver o agora plenamente é algo que muitos de nós não fazemos no nosso dia a dia. Devemos saber parar para viver o momento e refletir. Não distingue homens em gregos e bárbaros, como fazem pessoas de mente fechada. Como general, Alexandre sabia como integrar tropas de terras muito diferentes em seu exército. Ele sabia perfeitamente as virtudes e defeitos de seus soldados. Eu não me importo com os descendentes de cidadãos ou suas origens raciais. Belo exemplo de Alexandre sobre integração que muitas pessoas devem aprender. O racismo só demonstra incultura e ignorância. Agora que as guerras estão chegando ao fim, desejo que você seja capaz de prosperar em paz. Para Alexandre, buscar prosperidade é algo que todo grande líder deve sempre fazer. Não há nada melhor do que ser capaz de viver em paz. Que todos os seres mortais de agora em diante vivam como um povo que concorda e trabalha para o avanço comum. Ao conquistar uma cidade, Alexandre doou-lhe recursos e direitos, trouxe paz ao que conquistou. Eu prevejo um grande concurso funerário sobre mim. Sem dúvida que Alexandre deixou um vazio no mundo muito difícil de igualar, mas ele alcançou com sua morte a imortalidade histórica. Para o mais forte, em seu leito de morte, esta foi a resposta do rei da Macedônia sobre a quem seu lugar deve ser cedido. O mais forte também pode ser entendido como o mais bem preparado para a posição, assim entendia Alexandre. Eu não roubo vitórias. Honra em batalha era algo extremamente importante para este famoso líder da Macedônia. Então, está gostando do vídeo? Peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. Deus é amar os afegãos, pois ele os fez bonitos. A beleza era algo que Alexandre e os gregos admiravam. Só temos que ver suas obras de arte para perceber isso. Eu não tenho uma única parte do meu corpo, pelo menos na minha frente, que não tenha cicatrizes. Depois de uma longa vida como guerreiro, as cicatrizes são um lembrete do que passamos. O propósito e objeto de conquista é evitar fazer o mesmo que os vencidos. Entende, Alexandre, que quando conquistamos uma região, devemos provar ser melhores legisladores do que aqueles que derrotamos. Com a atitude certa, as limitações autoimpostas desaparecem. Para Alexandre, a atitude é algo essencial na prática do que fazemos. Com a atitude correta faremos nosso trabalho de forma muito mais eficaz. Quanto aos limites do próprio trabalho, não reconheço nenhum para um homem magnânimo, exceto aqueles que devem levar a realizações nobres.
Entende, Alexandre, que devemos buscar em nossas vidas uma ocupação com a qual nos sintamos plenamente satisfeitos. Ó, atenienses, o quanto devo trabalhar para agradá-los e ganhar um bom nome nesta terra? Alexandre sabia que tinha que trabalhar muito duro para conseguir abrir uma brecha na história. Sem conhecimento, a habilidade não pode ser focada. Sem habilidade, a força não pode ser exercida e sem força, o conhecimento não pode ser aplicado. Para Alexandre, o conhecimento, habilidade e força. Três qualidades que todo grande guerreiro deve possuir. O verdadeiro amor nunca tem um final feliz, porque não há fim para o amor verdadeiro. Para Alexandre, um verdadeiro amor nunca pode acabar, pode nos acompanhar ao longo da vida. Há tantos mundos e eu ainda não conquistei nenhum. Alexandre não colocou limites em suas conquistas. Se dependesse dele, ele teria conquistado tudo, sem exceção. Sexo e dormir sozinho me fazem saber que sou mortal. Para Alexandre, os pequenos prazeres permitiram que ele estivesse mais consciente do momento, para entrar em contato com a realidade. Ó, eu sou um miserável. Por que não aprendi a nadar? Ninguém é perfeito. Devemos saber como aceitar nossas fraquezas. Classifico os homens usando apenas um critério: virtude. Para mim, estrangeiros virtuosos são gregos e gregos maus são piores que bárbaros. Explica que devemos ser julgados por nossas virtudes e defeitos, não por nossa nacionalidade ou por qualquer fator racial. Você trouxe apenas um filho ao mundo, mas todos nesta terra podem ser chamados de Alexandre. Sem dúvida que Alexandre o Grande mudou o mundo antigo e alcançou a notoriedade que tanto desejava. Gostaria que eles acreditassem em mim, um Deus, uma vez que o sucesso de uma batalha muitas vezes depende do relatório do valor de um inimigo. A ideia que nosso rival tem sobre nós pode nos ajudar a derrotá-lo facilmente. Nossa fama pode nos ajudar a alcançar o sucesso. Se o esperar, perderei minha audácia e juventude. Entende, Alexandre, que o momento ideal para fazer algo é agora. Não devemos perder o valioso tempo que temos. O céu não pode tolerar dois sóis, nem a terra pode tolerar dois mestres. Alexandre fervorosamente desejava ser o maior conquistador da história. Na Macedônia, por gerações passadas, fomos treinados na dura escola de perigo e guerra. Os jovens estavam preparados desde cedo para a batalha. A guerra era uma grande parte de seu estilo de vida para Alexandre. Como teria sido feliz para mim ser morto em batalha? Para Alexandre, todo grande guerreiro, ele queria morrer de uma forma gloriosa, lutando. No final, quando tudo acabar, a única coisa que importa é o que você fez. Nossas ações na vida, afirma Alexandre, serão a memória que deixamos na vida quando morremos. Eu prefiro viver uma vida curta cheia de glória do que uma longa mergulhada na escuridão. Uma filosofia de vida que Alexandre compartilhou com o mito grego Aquiles. Então, você acredita que Aquiles existiu de verdade? Responda nos comentários. Não há nada impossível para quem tenta. Entende, Alexandre, que se não tentarmos nunca alcançaremos nada. Toda grande conquista começa com uma primeira tentativa. Todos juram que sou filho de Júpiter, mas esta ferida está proclamando que sou um homem. Explica Alexandre que era um homem como qualquer outro, talvez com muitas virtudes, mas mortal no final do dia. Eu já posso imaginar como minhas honras fúnebres serão ostensivas. Havia por Alexandre muita fantasiava sobre seu próprio funeral. Então está gostando do vídeo? Peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos.
Vamos nos comportar de tal forma que todos os homens desejam ser nossos amigos e todos temem ser nossos inimigos. Para Alexandre, propagar o medo no adversário é uma velha tática que sempre foi usada na guerra. Se eu esperar, perderei a energia da juventude. Ele sabia que o tempo estava escapando. Alexandre tinha que agir naquele momento. Para mim, eu deixei o melhor: esperança. Como dizem, esperança é a última coisa que você perde. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Nesta frase de Alexandre podemos ver o gosto que sentia pela filosofia. Lembre-se que o destino de todos depende da conduta de cada um. Para Alexandre, nosso comportamento e estilo de vida definem qual será o destino para o qual chegaremos. Nem toda luz vem do sol. Explica Alexandre que as coisas podem, às vezes, não ser o que parecem. Eu vim para a Ásia, não com o propósito de receber o que você me dá, mas com o propósito de ter o que eu deixo. Alexandre pensou de forma confiável que ele trouxe um mundo civilizado para aqueles que conquistou, que ele melhorou a qualidade de vida de todos os seus súditos. Não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Tenho medo de um exército de ovelhas lideradas por um leão. Para Alexandre, o talento de um general para liderar suas tropas pode dizer o resultado de qualquer batalha. Glória coroa as ações daqueles que se expõem ao perigo. Para Alexandre alcançar a glória nos tempos antigos, era preciso passar por situações às vezes perigosas. Quando damos tempo a alguém, damos uma parte da nossa vida que nunca mais voltaremos. Justifica Alexandre que o tempo é algo que nunca é recuperado, só passou ao longo de nossas vidas. Quão grandes são os perigos que enfrento para ganhar um bom nome em Atenas. Ao longo de sua vida, Alexandre lutou para esculpir uma grande fama e reputação. Em todas as gerações da raça humana, houve uma guerra constante, uma guerra com medo. A guerra tem sido algo que sempre acompanhou o ser humano desde o início da civilização. Há algo nobre em me ouvir falar mal quando estou fazendo o bem. Acreditava Alexandre que devemos ouvir nossos próprios pensamentos e agir de acordo. Eu teria preferido superar os outros no conhecimento do que é excelente, do que na extensão do meu poder e domínio. O conhecimento sempre foi algo que procurou e estudou. Ter um professor como Aristóteles não poderia ser de outra forma, entendia Alexandre. Prefiro viver uma curta vida de glória do que uma longa vida de escuridão. Alexandre estava disposto a viver sua vida plenamente, não importa as consequências. Teria sido muito mais nobre ter morrido vítima do inimigo do que sacrificar a ira dos meus amigos. Entende Alexandre que a melhor morte que um soldado pode desejar sempre estará no campo de batalha, com seus amigos e companheiros ao seu lado. Lutaremos pela Grécia e nossos corações permanecerão nela. Alexandre sentiu uma grande devoção à terra que o viu nascer e crescer.